Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, tem muitos bolsonaristas revoltados com Tarcísio de Freitas, governador eleito do estado de São Paulo. Estão acusando ele de ter sido eleito graças ao apoio de Bolsonaro, e aí de certa forma não estão errados, e agora Tarcísio, vendo Bolsonaro nessa situação difícil, simplesmente vira as costas para ele e vai em direção a Kassab, que seria então seu novo conselheiro, o que está magoando alguns bolsonaristas, inclusive Eduardo Bolsonaro. Eu quero falar sobre isso, porém eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal. A gente está caminhando aí para a marca de 100 mil inscritos, uma marca muito importante para a gente, e a sua ajuda pode ser fundamental, se inscrevendo, ativando o sininho, se assistir e gostar, deixando o like, se não gostar, deixando o dislike, comentando aqui embaixo a sua opinião, é muito importante para a gente, e claro, se puder, compartilhe o vídeo. Pessoal, é o seguinte, matéria de Guilherme Amado vai destacar que o deputado Eduardo Bolsonaro tem se queixado da ascendência de Gilberto Kassab sobre Tarcísio de Freitas, o governador eleito de São Paulo. Eduardo entende que Tarcísio deveria ter como principal conselheiro o próprio Bolsonaro e não um ex-ministro de governo petista. Bom, vale destacar aqui, pessoal, que o Kassab é alguém que tem um bom trânsito também com o Lula. Kassab é uma figura que consegue transitar bem na esquerda, no centro, na centro-direita, na direita. Então ele é considerado um grande articulador político, e uma pessoa que consegue, inclusive, atrair para o seu partido pessoas que pensam diferente em vários aspectos, mas que Kassab dá a elas uma certa liberdade para se posicionar a favor de Lula ou de Bolsonaro, como aconteceu nessas eleições. Vou pegar aqui um exemplo: Ratinho Júnior, governador reeleito do Paraná, apoiou Bolsonaro, mas tivemos, por exemplo, na Bahia, o senador Otto Alencar, que foi reeleito colado na imagem de Lula. Isso aqui pegando dois exemplos, mas tivemos vários outros. Calil em Minas Gerais também, ali com Lula. Então isso aconteceu muito, e a gente vê agora como que ele vai se comportar daqui para frente, inclusive só para observar como que ele tem continuado transitando entre a chamada dita esquerda, e também a dita direita. O PSD deve ter ministérios no governo Lula, talvez 2. Um nome muito forte que aparece é do senador Alexandre Silveira, que não conseguiu se reeleger. Lembrando que ele era suplente do Anastasia, que foi para o TCU. Aí o Alexandre assumiu, tentou continuar no cargo, não venceu, perdeu aqui em Minas Gerais. Digo aqui porque eu sou de Uberlândia. E aí o Alexandre Silveira agora é cotado para assumir o ministério. Ele é do PSD e o PSD briga para ter aí mais uma pasta sob o comando da sigla de Kassab. E, detalhe, o Kassab que vai ser secretário de governo lá de Tarcísio, um cargo importante, de muita confiança, vai ficar numa vitrine ali, participando também da articulação. Então, só para ver, Kassab vai estar com Tarcísio, que estava com Bolsonaro, e ao mesmo tempo vai ter ministros com Lula, que disputou contra Bolsonaro. E voltando aqui para a nota do Amado, vai dizer que Jair e Tarcísio se reuniram no Palácio da Alvorada. A conversa foi boa, mas Bolsonaro segue incomodado com o fato de, a partir de janeiro, a tinta da caneta estar com a criatura e não mais com o criador. Sim, a criatura terá uma caneta importantíssima e muito forte nas mãos, que é o governo de São Paulo, e ela está se distanciando, essa criatura que é o Tarcísio, se distanciando do criador, que é o Bolsonaro, e se aproximando de Gilberto Kassab. E é claro que o Tarcísio não é bobo, ele pode ter muitos defeitos, mas bobo ele parece que não é. Surfou na onda de Bolsonaro, mas à medida em que vê o atual presidente metendo os pés pelas mãos, faz questão de se afastar e se aproximar de Kassab, que, insisto, é uma figura que consegue transitar e é um articulador político muito hábil. Detalhe, o partido de Tarcísio também faz esse movimento, que é o Republicanos, que disse que não fará parte da oposição ao governo Lula, vai manter uma independência, não nega o diálogo e eventual ajuda naquilo que o governo propõe, que o partido considerar realmente importante, então não fará parte da oposição sistemática, que muitos imaginavam que faria, mas não, e disse que não está com o PL naquele questionamento das eleições. O Partido Republicanos logo disse, opa, a gente reconhece o resultado, então nos tira dessa história, porque a multa naquela ocasião, inicialmente, ela recairia não só sobre o PL, mas também sobre o PP e Republicanos, Partido de Tarcísio, então, que fez questão de reconhecer. O Alexandre de Moraes falou, beleza, aceito aí as desculpas de vocês, e deixou a multa apenas para o PL, inclusive
tem já um movimento de que essa multa, né, seja direcionada para as vacinas, algo até meio que simbólico, já que Bolsonaro, do PL, né, prejudicou muito essa questão da vacinação. A pandemia, de um modo geral, Bolsonaro não apenas deu péssimo exemplo, como o seu governo, seja por ação, né, recomendando tratamentos ineficazes ou dificultando, né, o acesso às vacinas. Teve também muitos erros por omissão, né, deles negando várias questões pacificadas na comunidade científica. Então, essa multa ser direcionada para as vacinas, né, tem algo também aqui simbólico e importante. E um outro ponto a ser considerado é porque Tarcísio, agora à frente do estado de São Paulo, já é colocado naturalmente, não por ser o Tarcísio, mas todo governador de São Paulo, ele já aparece como um possível candidato à presidência da República. E o detalhe é que, dependendo da forma como o Tarcísio, né, se comportar à frente do Estado, da popularidade, dos acertos que ele tiver, ele pode sim se tornar um nome muito forte. Aí você tem duas possibilidades, né, no cenário 1, e detalhe, em todas elas aqui o Kassab já está de olho e pode ser um beneficiado do crescimento de Tarcísio visando a presidência da República. No cenário 1, que talvez seja o mais provável, Tarcísio não tenta a presidência em 2026 e disputa novamente o governo de São Paulo, tentando a reeleição com Kassab de vice. No Brasil, a chance de reeleição é muito grande, né, por ter a máquina na mão, ter o orçamento, enfim, ter toda a estrutura a seu favor. Então tem que ser muito ruim para não conseguir se reeleger, seja prefeito, governador ou até presidente da República. Nesse caso, então, Tarcísio tentando a reeleição, conseguindo, Kassab entraria de vice, eu vou deixar um link que trata disso aqui, e ficando de vice, em 2030, aí sim o Tarcísio disputaria a presidência, e como ele tem que se afastar 6 meses antes, Kassab assume o governo de São Paulo, porque estava aí como vice, claro, imaginando aqui que muitas coisas podem mudar, mas esse aqui é um cenário que já está sendo cogitado, e para quem acha que a coisa só é decidida lá no limite, é bom considerar que muitas conversas já começam a ser tratadas antes, claro que podendo mudar radicalmente daqui até lá, mas esse é um cenário já cogitado. E aí, o Kassab, vamos pensar que em abril de 2030 assumiria o governo de São Paulo, e aí com a máquina na mão, eles tornariam um nome forte para disputar a eleição e ter 4 anos aí sim, de um mandato cheio à frente de São Paulo, que é um sonho de Kassab, que já foi prefeito da capital. E aí o cenário 2 seria qual então? O Tarcísio já disputar a presidência em 2026. Dependendo da situação, da conjuntura, como que vai estar a situação de Bolsonaro, vai ter alguém na direita mais forte que o Tarcísio, né? Então, às vezes o Tarcísio pode disputar já em 2026, nesse caso, Kassab à frente de uma secretaria que dá a ele sim uma boa visibilidade, tentaria, quem sabe, ele próprio disputar a sucessão, recebendo o apoio de Tarcísio, que se tiver com a popularidade alta, pode ser um apoio importante. Então, vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. O fato é que Tarcísio é alguém mais moderado que Bolsonaro. Alguns dos problemas que Bolsonaro teve, que acabou sim afastando algumas pessoas, como muita gente falava, ah não, fala demais, fala o que não devia, ou radicaliza demais, bate de frente com a imprensa. Muita gente que se diz conservadora, moderada, que até se diz de direita, tem um pouco de dificuldade com esse comportamento de Bolsonaro, né, que xinga, ataca opositores. Tarcísio já é alguém nesses aspectos mais moderados do que Bolsonaro, que acaba agradando uma parte que se afastou então do atual presidente. E uma das tarefas de Kassab, vai destacar aqui uma matéria, né, é justamente colocar o Tarcísio como um candidato mais ao centro. Aí ele que vem com apoio de setores da direita, mas agora, né, acenando mais ao centro para tornar o seu nome mais palatável para 2026 ou 2030. E Kassab, como eu disse, é um articulador político nato, né, tem muita experiência, mas não acerta sempre. Não quer dizer que tudo isso aqui que está sendo aí, né, talvez trabalhado por ele, vá dar certo. Ele mesmo nessas eleições fez algumas apostas que não deram certo. Por exemplo, Pacheco, que foi para o PSD, estava como pré-candidato à presidência, mas nunca deslanchou nas pesquisas até que ele desistiu. Depois o Kassab tentou atrair Eduardo Leite, que estava lá com conflito no PSDB, também não conseguiu. Eduardo Leite continuou no PSDB, mesmo renunciando, disputou o governo e venceu Onyx Lorenzoni. E vale lembrar que antes disso tudo, o Kassab tentou atrair Alckmin, que estava de saída para o PSDB, Alckmin que acabou indo para o PSB e sendo vice
presidente na chapa de Lula eleito com ele. Então, vamos observar se o Kassab vai acertar ou vai errar nessas apostas que muitos apostam que ele esteja fazendo para 26 e ou 2030. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Insisto, se puder, compartilhar esse vídeo. É fundamental para a gente chegar em mais pessoas que, assim como nós, lutam por um Brasil melhor. Valeu, até mais!